Deus, agora abençoa esta palavra, Senhor Deus, que está, Jesus, preparada no coração do teu servo, que sirva também para nós, Senhor Deus, para nos confrontar, nos lapidar, nos alimentar, Senhor Deus, que o nosso coração se encha de vida, Pai, de entendimento desta palavra, Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, guardar na tábua do nosso coração e praticá-la. Continue trabalhando em nossa vida, tire toda a comichão dos ouvidos, ó Pai, aqueles que estão ao alcance da minha voz, Senhor, para que eles possam compreender, Senhor, a sua boa, perfeita vontade, ó Pai, e que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar melhor em seus corações, Senhor. Amém. Pastor Fábio. Pessoal da igreja da Paz do Senhor. Amém. Vamos ser bem breve, só bem for, né? Verdade? Vem abrir comigo a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses. Agora eu vou pegar um pouquinho a leitura. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Verso de número 17, perdão. 1 Tessalonicenses 5. Tessalonicenses 5, 17. É Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 17. Amém? Podemos? É muito grande o versículo. Vamos lá. Eu vou ler depois os irmãos, as irmãs, todos repetem junto comigo. Amém? Primeiro lê e depois repete. Orai sem cessar. A igreja? Não, o mesmo versículo, por favor. O mesmo. Orai sem cessar. Eu vou ler para ficar mais bonito. Vai lá. Show? 17. É o mesmo versículo. Eu vou ler e depois repete. Vamos lá. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Podemos assentar. É muito grande, né? Não. Amém? Irmãos, esse versículo, ele deveria ser de cabeceira de cada um de nós. Esse versículo, ele deveria estar sempre frisado em nossa mente, em nossos corações, em nossas vidas. A primeira tradução, ele diz orai sem cessar. Em outras traduções, ele diz assim, orem continuamente. Em outras, orem em todo o tempo. E Jesus complete, orem por todos. Oração, irmãos, é a chave da vitória. Sem oração, o crente não fica de pé. Sem oração, o crente está forte, depois está fraco. Sem oração, o crente não consegue ter vitórias, irmão. Sem oração, você não consegue ir além. Sem oração é ter uma vida com Deus vazia, é ter uma vida com Deus vaga, é ter uma vida com Deus sempre faltando alguma coisa. Sem oração na vida do crente, é o crente sempre contar o que os outros fizeram, o que os outros viveram, o que os outros falaram, o que os outros presenciaram, mas nunca dizer aquilo que você mesmo passou, aquilo que você mesmo viveu. Sem oração, nós sempre vamos dizer, olha o que Deus fez na vida da irmã Tânia, olha o que Deus fez na vida da irmã Thaís, mas nunca vou dizer, Jesus fez comigo, foi comigo, eu sou a prova, eu sou testemunha fiel. Eu me lembro das palavras de Jó. Eu não gosto muito alto na oração. Parece que está com eco, né? Vem. Sem oração, irmãos, nós não vencemos. Eu preciso me lembrar das palavras de Jó. Jó disse o seguinte: antes eu conhecia por ouvir falar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, eu conhecia Deus pelos testemunhos que me contaram, pelo que me falaram, pelo que eu presenciei que viveram, pelo que eu vi que aconteceu, mas dessa vez eu não conheço mais o Senhor pelo que os outros dizem, mas eu conheço porque eu mesmo sou testemunha fiel, porque os meus olhos
sem cessar. Oração, irmãos, é a súplica, é o pedido dirigido a Deus. Oração é súplica. O que é suplicar? É pedir mais de uma vez. Suplicar é você chegar, sabe, com espírito de humildade, dizer: por favor, me atenda. Por favor, olha para mim. Por favor, me ajude. Suplicar não é chegar e pedir: eu quero isso aqui, traz lá para mim. Não. Suplicar é: por favor, você pode pegar um copo d'água para mim? Estou cheio de sede, eu não aguento mais, estou com a minha garganta seca. Suplicar muda o tom, irmãos, do pedir. Quem pede, mas não precisa muito, pede, mas não tem muita vontade, se veio, se não veio, você diz: pega ali, pega ali, pega ali para mim também. Mas se você está com fome, você está na fila, você não sabe: eu estou com fome, eu quero comer. Está entendendo? Súplica muda o tom do pedinte. Súplica muda a forma do pedinte. Súplica muda quem está pedindo, porque quem está pedindo já chega quebrantado, ele é humilde. Ele muda a sua vida. Súplica muda, você já se quebranta. Você não é aquele: se veio, se não veio, não tem problema, está tudo bem para mim. Não, súplica muda. Tem mais ainda, no segundo dicionário bíblico: oração é uma aproximação da pessoa a Deus. Ou seja, por isso é que aquelas pessoas disseram: eu não creio mais pelo que você falou, mas eu creio pelo que eu vivo. Porque eu me aproximei dele. Porque eu estou perto dele. Porque tem que ser só um pedir na foto, então tem que ser bem rápido, né? Então, eu já não creio mais pelo que as pessoas falam, mas se eu tenho contato, eu tenho intimidade, eu vejo o Senhor, eu sinto o Senhor, eu tenho prazer na sua presença. Oração também é a junção de duas palavras. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque a oração, ela junta a palavra hora e ação. Hora, irmãos, quer dizer tempo marcado. Hora quer dizer tempo marcado. Você entende? A Bíblia fala que tem tempo para todas as coisas. Ou seja, Deus marcou o tempo para a sua vitória, para a sua vida, para a sua história. Isso é oração. É a ação de Deus no tempo dele para a nossa vitória. Isso é a oração. Oração quer dizer: eu tenho intimidade para entender que Deus tem o seu tempo, e no seu tempo Deus vai agir, vai entrar com a ação necessária para que a minha vitória se aproxime da minha vida. Deus vai entrar com a ação necessária para que mude o quadro da minha história, para que a página em branco da minha história seja novamente reescrita, dessa vez de uma forma bem linda, bem diferente e maravilhosa. A oração é a junção de duas palavras, ou seja, a hora da ação de Deus intervir na minha história, na tua história, na nossa vida. Isso é a oração, é a intervenção, a hora da intervenção divina na nossa vida. Ou seja, o céu se manifesta quando nós falamos com Deus. Isso é a oração. Quando nós estamos orando, o céu entra em manifesto. É a hora que o céu age para trabalhar ao nosso favor. Isso é oração. Quer dizer que quando eu oro, quando eu dobro meu joelho, quando eu me prostro diante dele e começo a falar com ele, o céu começa a se movimentar. Mas não se engane, o inferno também se levanta. O inferno também se começa a se agitar. Um para te atrapalhar e o outro para te ajudar. O inferno manda suas setas, manda os seus servos para fazer de tudo para você parar. Você começa a orar e do
aconteça. Ele quer impedir que a atuação de Deus na tua história não aconteça. Por quê? Porque a atuação de Deus na tua vida traz intimidade. Aleluia. A atuação de Deus traz intimidade. E tem mais, a oração exige um ponto primordial. E já vamos finalizando. A oração exige de nós a fé. Porque sem fé não é possível agradar a Deus. Então é preciso que quem ore, ore com fé. Peça a Deus com fé. Quem ora sem fé não movimenta o céu. Quem ora sem fé não movimenta nem o inferno, quanto menos o céu. Quem ora, irmão, sem fé, o inferno nem precisa atrapalhar, porque ele sabe que não está nem agradando a Deus. E o diabo não está preocupado com quem não está agradando a Deus. Eu sempre digo isso, só se taca a pedra na árvore que tem fruto. Se você está orando, se você está jejuando, não se engane, o diabo vai fazer de tudo para te parar. Ele vai te atacar de todas as formas, mas não se preocupe, porque Jesus venceu o inferno. Jesus venceu Satanás, Jesus venceu o diabo. Ele não vai te parar, ele não vai te deter. Continue orando, continue se aproximando, continue tendo intimidade com Deus, continue falando com Ele. A Bíblia fala orar sem cessar. Isso quer dizer você está no ônibus, ora, você está em casa, ora, você está lavando louça, ora, você está arrumando a casa, ora, porque quando você ora, o céu está do teu lado, o céu está perto de você, o céu está agindo a seu favor. Ore todo o tempo, porque quanto mais você ora, mais contato você tem. Ore todo o tempo, ore sem cessar, ore em todo momento, porque todo momento que você orar, você está conversando com Deus e Deus está te ouvindo, Ele está falando contigo. E quando você orar, pega, meu Deus, eu quero te ouvir, eu não quero só falar, não, eu quero te ouvir também, eu quero que o diálogo, eu quero um diálogo, eu não quero um monólogo, eu não quero só eu falando, eu quero também te ouvir, eu quero diálogo, eu não quero monólogo. A oração não pode ser monólogo, só você falando. A oração precisa ser diálogo, você fala e Deus te responde. Aleluia. Isso é oração, você fala e Deus te responde, aleluia. Isso quer dizer que na hora da atuação divina, na hora da atuação do céu, ainda que o inferno se levanta, vai cair por terra. A palavra do Senhor diz que Daniel começou a orar, ele começou a falar com Deus, e quando ele está orando, quando ele está falando com Deus, a palavra do Senhor diz que o diabo, o príncipe da Pérsia, o inimigo da nossa vida, a potestade do mal, se levantou e trancou a resposta de Daniel. Mas Daniel não desistiu e continuou orando, e vai clamando e vai falando, e o céu que não está parado envia a resposta para ele, envia a guarita e larga, solta a boca para correr a Satanás, e é obrigado a soltar a resposta de Daniel. Aleluia. E a resposta de Daniel é linda. Desde o primeiro momento, no primeiro instante, quando você intentou no seu coração, ou seja, quando você pensou em pensar, Deus já mandou a tua resposta, aleluia. Quando você pensou em pensar, Deus enviou a tua resposta, mas o inimigo da nossa alma, ele tentou fazer de tudo para a resposta não chegar a você, Daniel. O inimigo tentou fazer com que a resposta não chegue, mas Deus que é poderoso, enviou Miguel, e Miguel batalhou com o inimigo, e o inimigo teve que me soltar, e eu estou aqui para te entregar, e Deus te respondeu, Daniel. Aleluia. O Senhor responde a sua oração. Ore com fé, continue clamando, continue orando, nunca pare de orar. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.